E aí, galera, pode sentar. Compartilhar a palavra de hoje. Pode colocar os slides. Mas já vou iniciar já. Isso aí. Quantos viram aí que essa semana saíram fotos do novo telescópio James Webb? Quantos viram aí? Só isso mesmo? Ou vocês não querem levantar a mão? Quem não viu? Deixa eu ver. Então tem muita gente que não viu. Mas dias 12 e 13, essa semana agora, foram divulgadas as primeiras fotos do telescópio James Webb. Coisa sensacional, uma nova tecnologia. Pesquise, dá uma pesquisada que vocês vão ver como que foi interessante todo o processo, quem tem curiosidade, né? Mas o que mais impressionou essa semana foram as fotos que chegaram para nós. Imagens maravilhosas, com uma resolução melhor e tal. E essa é uma delas, que eu anotei aqui, né, que a gente não sabe de tudo. É a nebulosa Carina, eu acho. Falei que anotei, mas não anotei nada. Nebulosa, muito, muito chique. Eu fiquei alguns minutos olhando para essa foto, pensando um pouco, coisa maravilhosa que é isso aí. E eu vi um vídeo, vi algumas coisas sobre, né? Eu acho que o microfone está alto, se puder abaixar. Eu vi alguma coisa sobre as fotos e tal. E essa foto aí, dessa nebulosa, essa imagem que a gente está vendo agora é de 7.500 anos atrás. Porque para tirar uma foto do espaço, a gente está enxergando com a limitação da luz, né? A luz demora anos e anos e anos para chegar até nós e uma máquina, um telescópio poder capturar. E essa coisa gigantesca, maravilhosa, criação de Deus, é uma imagem de 7.500 anos atrás. Isso eu achei muito, muito doido, essa informação. E só aí dentro tem algumas estrelas, algum desses pontinhos pequenininhos aí, algumas dessas estrelas tem 50 vezes a massa do Sol. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse negócio. Pode passar aí. Essa outra foto também foi tirada de 4 galáxias. 3 delas estão realmente próximas das outras e outra não, mas dá a impressão que está tudo perto, né? E essas galáxias aí, coisa sensacional. A distância é muito maior e estima-se que seja 290 milhões de anos-luz da Terra. Então essa fotinha que a gente está vendo é como estavam essas galáxias há 290 milhões de anos atrás. A gente não faz a menor ideia de como está hoje. É impossível para o homem tirar uma foto numa distância tão longa de como está hoje. Então, o que a gente vê, fica maravilhado, é de 290 milhões de anos atrás. Próxima foto. Eu vou falar um pouco, vão reduzindo agora, né? A gente viu uma fotinha de algumas galáxias. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, isso aqui vai durar pouco tempo, tá, gente? Só a introdução. A nossa galáxia, que não é essa, por acaso, essa aí, não tem como a gente ver a nossa própria galáxia, né? Nós estamos dentro dela. Mas é muito parecida com essa daí, apesar que essa é 3 vezes maior que a nossa. Mas, enfim, a nossa galáxia ela tem 105.700 anos-luz de comprimento. Então, se você saísse daqui, lá da ponta da galáxia, para atravessar ela inteira, ia demorar 105.700 anos na velocidade da luz. E é possível, próximo slide aí, é possível em alguns lugares, isso aí é o deserto da Atacama, alguns lugares com pouca iluminação e tal, é possível ver um braço da nossa galáxia, né? Então, ela é uma espiral, né? Em alguns lugares, olho nu, como essa foto aí, dá para ver um braço dessa coisa maravilhosa, que é a nossa galáxia. Nós estamos dentro dela, pequenininha ali dentro. E
Próxima foto, deixa eu ver se é a próxima. Na nossa galáxia, tem 100 bilhões de planetas e 100 bilhões de estrelas aproximadamente. Então, entre 200 e 250 bilhões de astros. Isso é muito impressionante, só às vezes a gente tem muita dificuldade de entender o que é 1 bilhão. Aí eu peguei um exemplo que eu achei legal. Se você contar, se você fazer uma contagem a cada segundo, um número por segundo, você demoraria 31 anos para contar de 1 a 1 bilhão. Só para vocês terem uma ideia assim. E na nossa galáxia, que é só uma entre milhares, tem entre 200 e 250 bilhões de astros. Próxima imagem. Essa foi a outra foto tirada pelo telescópio. E essa aí eu realmente fiquei abismado. O telescópio apontou, podia apontar para o universo inteiro, ele apontou para esse localzinho aí de nada. E cada ponto desse, a maioria deles, né, não são todos, mas praticamente todos, é uma galáxia. Então, vocês estão tendo ideia do tamanho do negócio, né? É realmente uma coisa completamente fora da nossa imaginação. A gente está numa galáxia com 200 bilhões de astros, e esse telescópio filmou, tirou essa foto aí, que dá para ver um monte de galáxia, maior que a nossa, menor, mas não interessa. Ou seja, nessa fotinha de nada, a gente está vendo trilhões de astros. E a mesma coisa para os trilhão, se você contar você contar um número por segundo, você demoraria 32 mil anos para contar de 1 até 1 trilhão. Só para ter uma ideia. Assim. Mas tudo isso, essa foto aí, que tem trilhões, o que é isso aí no universo é como se a gente pegasse uma poeira, esticasse o braço e olhasse para essa poeira. Dá para ter uma noção? Essa fotinha aí é só uma poeirinha de nada, perto do universo todo que tem, eu diria, infinitas galáxias. E, enfim, muitos já estão refletindo sobre isso, muitos já viram essas fotos, também ficaram maravilhados. Pode passar a foto, não sei se tem mais alguma. Pode deixar aí. Eu queria falar assim, que o mundo, vendo essas imagens e tal, que é chocante, né? A coisa, você fica abismado e tudo. O mundo tem pensado em algumas coisas, né? Algumas coisas que o mundo tem refletido. Como que surgiu o universo? Uma coisa tão grandiosa assim, quando você começa a imaginar, você fica até meio doido, né? Que somos nós aqui, uma poeirinha, sei lá, menos que o nada, né? Perto dessa infinidade de coisas, esse universo tão infinito. E as pessoas querem saber como que o mundo, como que o universo foi criado. Essa coisa tão inimaginável, assim, tão incontável. Como que foi criado? Por que a gente está aqui tão isolado, né? Então a gente vê muita gente falar, é impossível, já que tem incontáveis, não dá nem para numerar, é impossível não ter vida fora da Terra. Então, e nós aqui tão isolados, limitados, né? A gente consegue ver uma foto de milhões de anos atrás, a gente não consegue nem chegar perto de saber se existe vida lá fora, não sei o quê. Então as pessoas ficam doidas. E por que a gente está aqui? Por que eu penso aqui, né? Já vai para a filosofia. Por que eu, um ser pensante, estou pensando nessas coisas? Por que eu estou aqui, isolado aqui no meio desse universo? Para que eu existo? E as pessoas vão ficando doidas. E se existe vida lá fora. E nós quando vemos essa imagem, o que a gente pensa? A gente tem a certeza do que a gente crê, ou a gente não consegue ver Deus em tudo isso? É uma pergunta para cada um mesmo, porque o que eu mais refleti vendo essas fotos é sobre fé. Quando a gente vê isso tudo, a gente fica igual o povo do mundo, igual as pessoas lá fora que não acreditam em Deus, pensando, por que tudo isso? De onde veio? O que é isso? Para onde que eu vou? Minha vida é tão pequena, eu estou vendo uma foto de milhões de anos, minha vida vai durar o quê? 100 anos? Não. A gente vai se sentindo pequeno, inútil e tal. Mas e você? Você tem crido no Deus que criou todas essas coisas? O Deus infinito, incontável, que não cabe dentro de uma caixinha.
Você acredita nesse Deus? Você bate o olho nessa foto e o que você pensa? Primeira coisa. Porque a primeira coisa que eu pensei foi, como nosso Deus é grande, como nosso Deus é lindo, como Ele é poderoso. Mas, e você? Seja sincero consigo mesmo, né? Eu não estou aqui para apontar o dedo em nada, a gente tem que ser sincero com Deus, né? Você olha isso e realmente você olha e fala, é Deus que fez, não tem como, é Deus que fez. Enfim, a gente vai falar um pouco, então, o tema é esse, fé no Criador, fé no Deus Criador. E eu queria que a gente abrisse lá, também vai jogar na tela, quem não tiver Bíblia aí, Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Vamos ler alguns versículos. NVI, se possível, que aí fica igual. Mas vou ir lendo para ganhar tempo. Hebreus 11, 1 fala: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Eu pulei para o versículo 6 aí, desculpa. Eu li o 1, 2 e 3 e o último é o versículo 6. Vamos ler de novo o 6 aí. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, esse texto sempre vem na minha mente quando eu penso sobre fé, é o conceito de fé, né? O que é fé? Fé é você ter certeza de algo que você não vê. Por mais que eu não vejo Deus, eu sei que Ele existe. Por quê? Por causa da fé, ué. Mas me prova. Não, é fé, ué. A fé é isso, a fé é exatamente isso. É eu acreditar em Deus mesmo sem vê-lo. Isso que é impressionante, esse texto fala sobre a resposta para essas coisas que a gente observa, né? Pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, através da fé, eu sei que é impossível uma coisa tão bela ser criada do nada. É impossível. A gente também, né, quando a gente olha para o nosso corpo humano, tudo funcionando, as células, você vai dando zoom, e é célula, é nêutron, é próton, é não sei o quê. A gente vê a complexidade de tudo isso, e pela fé a gente fala, mesmo que eu não enxergo esse Deus, mesmo que eu não vejo, mesmo que eu não possa mostrar Ele aqui, foi Ele que criou todas essas coisas, e é impossível uma coisa tão linda dessa vindo ao acaso. Isso é muita fé também, né? Quem não acredita que isso tudo veio de Deus, essa coisa maravilhosa, nós, o universo, tudo. Quem acredita que tudo isso veio do nada, do acaso, por acaso o planeta Terra deu certo e nós estamos aqui. Mas a gente tem a fé no Deus Criador que criou todas as coisas. E a gente precisa de olhar para a criação dele, para a gente começar a dar a ele a glória que ele merece. E eu vou falar um pouco sobre isso, a gente vai pensar um pouco sobre isso. E o texto básico que eu vou ler aqui é Isaías 40. Queria que vocês abrissem. Isaías 40, versículo 12. É um texto que mexeu muito comigo nesses dias. E é o texto que a gente vai trabalhar em cima. Isaías 40, 12. Vou ler. Preste bem atenção nesses versículos e deixe o Espírito Santo tocar em você através desse texto maravilhoso. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, ou que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Só um parênteses, né? Esse texto é para trazer um choque aí, que hoje em dia
as pessoas querem ser mais justas que Deus, né? Quer falar através da justiça humana. Nossa, como que um Deus tão bom faria isso? Ah, não sei o quê. A pessoa acha que a justiça dela é melhor que a de Deus. Lembrando, né, desse universo tão maravilhoso, desse Deus tão poderoso, infinito, quem foi lá dar um conselho para Deus? Oh Deus, isso aqui é mais justo. Olha que coisa impressionante, né? Infelizmente, às vezes, nosso orgulho, vaidade, a gente é tentado a falar alguma coisa contra Deus, né? Ah, Deus, mas você não devia ter feito isso. Ah, mas assim ia ser melhor. Enfim, vamos continuar. Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. É o que eu falei, né? A gente quando vê isso tão grande, a gente tão pequenininho aqui, a gente pensa que a gente é menos que nada. Não dá nem para medir. Como eu falei, né, para a gente ter uma ideia, aquela foto com um monte de milhares de galáxias, é como se eu pegasse um grão de poeira aqui. Imagina nós que estamos pequenininho dentro de uma galáxia. Realmente, para Deus, esse Deus tão grandioso, a gente é menos que nada, assim, se for olhar o tamanho, né? E, continuando, versículo 18. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe molda com correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? E ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, todos os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lança raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Como um redemoinho os leva como palha. É um pouco do que eu falei também, né? A nossa vida é perto disso tudo, perto de um Deus infinito. A nossa vida é como um sopro mesmo. Mesmo os caras que se acham mais importantes, que têm mais poder na terra, Deus sopra e eles se vão, e eles murcham. Né? Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. E aqui está a chave para nós, que infelizmente às vezes a gente deixa muito de lado. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do céu, do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Então, é um convite para nós, erga os olhos e olhe para o céu. A gente precisa contemplar mais a criação de Deus, realmente tirar um tempo para ficar olhando, pensando nas belezas que Deus criou, porque isso faz a gente voltar os nossos olhos para o Deus Criador e aumentar a nossa fé num Deus Criador, um Deus infinito, um Deus todo-poderoso. E esse versículo aqui é maravilhoso, né? Falei aqui, tentei dar alguns números aqui, só para a gente pensar em que é realmente incontável para nós, infinito. E Deus conhece cada estrela dessa, cada pontinho, cada trilhão, quadrilhão, sei lá que número. Deus conhece cada uma delas e chama pelo nome. Ele criou com as próprias mãos tudo isso que a gente vê. E a gente precisa muito refletir na grandiosidade do nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que não pode ser medido por tempo, não pode ser colocado em nenhuma caixinha, como fala esse texto também, né? Que a gente vai criar uma imagem de Deus. Como é que cria uma imagem de Deus? Se a gente não consegue nem registrar a imagem do universo que Ele criou. O Criador do universo permite a gente fazer uma tecnologiazinha que a gente consegue ver uma coisa bacana dessa. Mas como que a gente vai representar esse Deus? Como que a gente vai encaixotar esse Deus no nosso pensamento? Tem aquela música linda, né? Ninguém explica Deus. Como explicar esse Deus? Não tem como explicar esse Deus. A gente precisa refletir sobre a grandiosidade, o poder desse Deus que a gente serve, do Deus Criador.
E um versículo também que eu queria ler, Isaías 45:12. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Não é acaso, não é nada criou tudo. O próprio Deus estendeu com seus braços o universo todo. Criou cada estrela, conhece cada uma pelo nome. Esse é o nosso Deus. Enquanto a gente é limitado pelo espaço, por exemplo, a gente vê essas imagens, queria muito sei lá, ter um jeito de chegar lá. A gente vê, não sei quantos já viram o filme Guardiões da Galáxia. A gente vê umas imagens dessas assim, né? Eles lá voando, atravessando essas poeiras cósmicas, um monte de coisa. Mas a gente fica só no imaginário, a gente queria ter algum jeito, né, de viajar por esse universo. Mas a gente está aqui tão limitadinho, que a gente não consegue nem sair muito longe daqui. Enquanto a gente é tão limitado de poder só ver essas imagens muito longe, de poder registrar algo que aconteceu há milhares de anos atrás, nosso Deus não tem limite de tempo. Ele criou o espaço e o tempo. Enquanto a gente é limitado, a gente só consegue ver a luz que chega na gente. Não sei se vocês sabem, o sol que a gente enxerga no céu é o sol de, acho que 8 minutos atrás, porque a luz demora 8 minutos para viajar e chegar até a nossa visão e a gente enxergar. E da mesma forma, essas coisas tão distantes aí, é limitada pelo tempo. A gente precisava de ser eterno para a gente conseguir chegar até lá. Mas o nosso Deus criou o tempo, criou o espaço, criou tudo. Todos esses limites, o limite da água, né? Tem um versículo que fala que ele colocou limite para o oceano invadir a terra. Deus criou cada limite, cada estação, cada astro, cada estrela, criou cada um de nós também. Esse é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, amém? Você pode glorificar esse Deus maravilhoso, tão poderoso, tão grandioso, e está aqui hoje. Isso é realmente algo que deixa a gente até meio viajado, né? E a gente precisa também entender o nosso tamanho perante esse Deus. Por quê? Tem aquela música, né? Às vezes a gente é levado pela vontade de crescer, às vezes o nosso orgulho vai crescendo, a vaidade, às vezes a gente olha tanto para nós mesmos, vai vivendo tanto para nós, que a gente acha que é grande, né? A gente vai achando, nossa, às vezes vai sendo reconhecido, sei lá, ou vai ganhando destaque na vida profissional, alguma coisa assim, e a gente vai deixando o orgulho, às vezes, subir por pouca coisa, às vezes. E a gente precisa de vez em quando, bater de frente com esse Deus gigante, todo-poderoso, grandioso, para a gente enxergar o nosso tamaninho perto dele. Isso é muito importante, a gente ter esse exercício mesmo, diário, se possível. Salmo 8:3 fala: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele se importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Então esse texto é o salmista fazendo esse exercício que eu estou tentando fazer todos nós passarmos, né, de contemplar a criação, contemplar os céus. E a gente na hora é levado a pensar, que sou eu para Deus se importar comigo? Qual é o meu tamaninho perto de Deus para Ele se preocupar com a prova que eu fui mal, com a coisa, sei lá, com a coisa que acontece na minha vida. E é o que o mundo lá fora fala, né? Meu olho está coçando aqui, que na célula a gente fez uma dinâmica, botar o biscoito no olho e passar para a boca. O biscoito saiu esfarelando no nosso olho. As meninas também devem estar até agora, né, com farelo no olho, mas tá bom. Mas enfim, as pessoas lá fora pensam nisso, falam, a gente é nada, para de achar que Deus se preocupa com você. Se Deus existe, Ele vai ficar preocupado com você, tanta coisa para fazer. Mas o nosso Deus também não é limitado para, eu estou aqui preocupado com a estrela lá, não sei aonde. Não. Nosso Deus não tem esse limite também, Ele cuida de cada um de nós. E Ele nos deu uma importância maravilhosa. Esse versículo fala,
Ele fez a gente um pouco menor do que os seres celestiais e coroou a gente de glória e de honra. Ele fez a gente para dominar sobre a criação dele. Ele fez o homem para dominar sobre a criação dele. E tudo que Deus fez tem propósito. Ele não fez as coisas, vou fazer nada aqui, vou criar um universo aqui. Deus fez tudo com propósito. E o propósito é revelar a sua glória, o seu poder e o seu amor por nós. Ele quer revelar isso para nós. Isso é magnífico, é maravilhoso. Ele se importa tanto com a gente, que ele fez tudo isso para a glória dele, para a gente olhar e falar, como esse Deus é grande, eu quero adorá-lo, eu quero viver por ele. E ele demonstra o seu amor por nós, e ele demonstra o seu poder para nós. Romanos 11, 34, versículo conhecidíssimo, né? Fala, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, tudo que Deus fez tem propósito. E é tudo para a glória dele. É por causa dele. É por causa do poder dele, por causa do amor dele maravilhoso que ele criou todas as coisas. Ele poderia continuar a eternidade, que ele é um ser eterno que a gente não consegue imaginar, mas ele é. Ele é um ser eterno e ele poderia continuar com os seres celestiais, com tudo que ele já tinha criado, mas ele resolveu criar o universo, criar nós, para demonstrar o amor dele para mais gente. Ele tinha que transbordar esse poder, esse amor, e caiu sobre nós. E isso é uma honra maravilhosa, e isso a gente precisa de devolver a ele, toda a honra e toda a glória. Não aceita glória para você, não pense que você é alguma coisa, a gente nunca pode pensar isso. Toda a glória, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele, todas as coisas são por causa dele, e a gente tem que dar a ele o que ele merece, toda a honra e glória. Apesar de toda a sua grandeza e do nosso tamanho, né, da nossa pequenez, ele também nos criou com propósito. Então eu queria, agora a gente deu o zoom máximo, né? Falamos um pouco sobre a criação, o universo, toda a grandiosidade de Deus, tudo que ele fez tem o propósito de manifestar o poder, o amor dele. E ele criou a gente também com propósito. A gente já falou aqui no capítulo 8 de Salmo, né? Ele criou a gente para governar a criação. Lá em Gênesis a gente acompanha isso. Deus criou todas as coisas. E ele criou o homem, criou a mulher para governar, cuidar do jardim, governar sobre os animais. E ele criou a gente para isso. Esse é o nosso propósito, um dos nossos propósitos. Ele criou a gente também para adorar a ele junto com toda a criação. Não sei quantos já viram um vídeo, eu podia ter trago, né? Mas enfim. Um vídeo que mostra que até os astros do céu são registrados ondas sonoras saindo deles. E o mar também louva a Deus com o seu barulhão lá. Os animais louvam a Deus. Tudo foi criado para louvar a Deus. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele, com inteligência, com alma, com espírito, também para adorar ele. É um dos nossos propósitos principais. Lucas 4:8 fala, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus. É um mandamento, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o próprio Jesus falou que a gente deve adorar a Deus, é um dos nossos propósitos. É um dos porquê a gente foi criado. A gente não foi criado também do nada, à toa, quando a gente morrer, para onde a gente vai. A gente foi criado para governar a criação, a gente foi criado para adorá-lo junto com a criação. E a gente, muito mais profundo do que isso, esse Deus Todo-Poderoso, ele queria uma família para ele. E isso é maravilhoso e, como eu falei, né, revela o amor tão grandioso dele. 1 João 3, 1 ao 2, pode colocar, eu vou até esperar. 1 João 3. João 3, versículo 1. Aí. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.
A história da Bíblia inteira, se fosse para resumir, né, é um Deus querendo fazer uma família, querendo formar uma família. Deus criou o homem, vinha aqui todos os dias no jardim conversar com o homem, se relacionar com ele. Enfim, veio o pecado, veio todas as coisas, e Deus criou um plano gigantesco para habitar no meio do povo, e teve todo o tabernáculo, tudo que tinha que construir, para o Deus Todo-Poderoso e Santo poder habitar no meio de um povo pecador. Então tinha todas umas regras complexas, impossíveis para nós, e tudo isso é um Deus Todo-Poderoso querendo habitar no meio de seres humanos como nós. Mas, como eu falei, aos nossos olhos, né, beleza, a gente é pequenininho demais. O que é o homem para que Deus se importe conosco? Só que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e ele nos criou para ser filhos dele. Esse propósito que a gente tem é o maior de todos. Jesus veio para isso. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, dar filhos ao Pai. Ele é o primogênito de todos nós. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E todo o propósito de Deus, Deus vai voltar, vai eliminar da terra todo o pecado, toda impiedade, vai formar novos céus, novas terras, para a gente ser finalmente um com Ele, uma família com Ele. Então, Ele nos criou para ser família dEle. Isso é maravilhoso. Por mais que a gente fica vislumbrado, maravilhado com essas coisas lindas, gigantes e tal, os olhos deles estão para nós. Os olhos deles, de Deus, está para cada um de vocês, querendo que vocês, cada um de nós, nos tornemos filhos dele. O Espírito Santo habita em nós para nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus e assim sermos parte da família dele. Porque a família dele não é uma família cheia de pecado. Ser família de Deus é ser como Jesus. A gente tem que imitar a Jesus. Eu não posso falar que eu sou filho de Deus, a gente falou na célula hoje. A gente não pode falar que é filho de Deus sem ter o Espírito Santo em nós, vivendo no pecado. Não é todo mundo que é filho de Deus. A gente se torna filho de Deus por meio de Jesus. O Espírito Santo habita em nós e nos faz tornar cada dia mais parecido com Jesus. E esse é um dos propósitos que fomos criados. E o último dos propósitos que eu coloquei aqui, que a gente foi criado, é para conhecer a Ele por toda a eternidade. Esse versículo é maravilhoso. João 17:3 fala: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, como eu falei, essa noção de espaço, né, se a gente saísse daqui da Terra para ir no fim do universo, a gente não ia chegar nunca. É eterno. E isso revela o Deus eterno. Essas coisas gigantes, maravilhosas, revelam a eternidade de Deus, o quão Ele é poderoso, o quão Ele é incabível na nossa mente, né? E a vida eterna que a gente vai receber, em nome de Jesus, se a gente continuar firme com Jesus, se a gente se agarrar com Ele, a eternidade é garantida para nós. E a eternidade é o quê? O que é a eternidade? Às vezes as pessoas ficam conjecturando, imaginando um monte de coisa, mas a Bíblia fala, a eternidade é conhecer esse Deus. A gente precisa de ter interesse de conhecê-lo. E desde já, a gente tem uma vida tão curta aqui na Terra, tão pouco tempo para plantar para a eternidade. E a gente já tem, se Jesus está em nós, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente tem que ter o desejo de conhecer a Deus. Senão, tem alguma coisa errada. Se a eternidade nós vamos passar conhecendo esse Deus, conhecendo a grandiosidade desse Deus, adorando esse Deus, e nunca vamos conhecê-lo totalmente, porque Ele é infinito. Então precisa de uma eternidade para conhecê-lo. Isso é maravilhoso. E a gente hoje precisa também dedicar a nossa vida para conhecer a Deus, se interessar em conhecê-lo mais. O que Ele deixou para nós? A Bíblia. O que Ele deixou para nós? O Espírito Santo que habita em nós. E a gente pode se aprofundar nele. Mas o que acontece? Muita gente se contenta com a água no tornozelo. Acha que já sabe demais de Deus. Acha que, nossa, eu conheço já a história da Bíblia aí. Tudo que você falar eu vou saber. Acha que conhece tudo, que é o íntimo, mais íntimo de Deus. E por isso já sei tudo. Ou muita gente fala, recebi coisas muito boas na conferência. Você acredita que uma pessoa falou para mim que eu vou ser bênção, que eu vou fazer isso e aquilo? E a pessoa às vezes acha que é isso. Nossa, estou contente com o que Deus se revelou a mim,
com tudo que eu sei sobre Deus. E a gente precisa ter essa imagem mesmo. Quando a gente está assim, a gente está com a água lá no tornozelo. A gente podia estar lá mergulhando nesse Deus, deixando o rio de Deus nos levar, né, como a Bíblia diz. E às vezes a gente se contenta com muito pouco. E a eternidade é conhecer esse Deus. A gente precisa de uma eternidade para conhecer. Então, mais um ponto para a gente nunca achar também que a gente está muito espiritual, nem preciso mais de Deus direito. Eu oro pouco, faço tudo pouco, porque eu já recebi muito de Deus. Nunca podemos pensar nisso. E coisas muito maiores que essa estão reservadas para nós. E esse texto aqui é maravilhoso. 1 Coríntios 2,9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Assim, eu gosto de fazer pequenos exercícios, mas sabendo que eu nunca vou conseguir imaginar o que Deus está reservando para nós na eternidade. Mas assim, imagine esse Deus todo-poderoso e a gente podendo vê-lo. Um Deus que esticou com seus próprios braços o universo. A gente poder ver esse Deus. Imagina se Deus criou todas essas coisas lindas, maravilhosas, que hoje a gente só pode filmar alguma coisa. Será que a gente não vai poder, na eternidade, atravessar os céus aí? Será que não vai existir mais o limite para nós de tempo? Será que eu vou poder daqui estar lá? Sério, por que não imaginar essas coisas? Porque o nosso Deus não pode ser limitado. E não dá para imaginar, mesmo que eu estou imaginando uma coisa muito legal na minha cabeça, muito maravilhosa, não dá para nenhum de nós, pequenininho do jeito que a gente é, tão limitado do jeito que a gente é, imaginar o que Deus tem reservado para nós. E isso tem que motivar a gente de querer viver uma vida para Deus. E esse é meu ponto aqui. A palavra é bem direta mesmo, que é de reflexão mesmo sobre a grandiosidade do nosso Deus. E mais do que isso, de como Ele se importa com cada um de nós. O que Ele fez. E outra, quando a gente pensa em quão grande é esse Deus, imagina esse Deus se esvaziando de todo o seu poder para habitar no meio de nós e ser massacrado, pisoteado, humilhado de todas as formas. A humilhação de Deus que Jesus sofreu aqui é algo realmente assim muito mais assim profunda quando a gente imagina quão grande é esse Deus. E ele se humilhou por um propósito. Não fica assistindo o filme lá, não fica imaginando que Jesus, coitado, sofreu e tal. Ele se humilhou, ele desceu porque ele queria nos salvar, ele queria nos reconectar com o Pai. E a gente precisa valorizar isso. E qual que é a nossa resposta a Ele? Adorá-lo assim como a criação adora, assim como tudo que Ele criou adora a Ele e se volta para Ele. Nós também precisamos adorá-lo. Nós precisamos manifestar que somos filhos de Deus. Como que a gente vai brilhar a luz de Jesus lá fora? Sendo cada dia mais parecido com Ele, sendo filhos mesmo, sendo da família de Jesus. Para a pessoa olhar para nós e falar, esse é da família de Jesus, esse é parecido com Ele. É só assim que a gente pode brilhar a luz de Cristo. E queria chamar o louvor aqui. Concluindo, exercite a sua fé, porque como a gente leu lá no começo, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer responder de algum jeito para esse Deus, quer agradá-lo, se você quer viver uma vida que agrade a Ele, uma vida cada dia mais próxima dEle, é preciso crer que Ele existe. Como eu perguntei lá no início, será que todos aqui creem que Deus existe mesmo? Ou será que sei lá, nunca parou para pensar nessas coisas? A gente precisa acreditar, crer, ter certeza que Ele existe. E que Ele recompensa quem o busca. Eu vi uma palavra essa semana que simples, mas que me tocou demais. Que Ele realmente recompensa quem o busca. Então se você no seu quarto falar, Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Se você orar com fé que Ele existe, que recompensa quem busca Ele, Ele vai se apresentar a você, Ele vai se revelar a você. O interesse maior dele é se revelar a nós. E Ele vai recompensar se você o buscar. Ele vai se revelar a cada um de nós se a gente o buscar de todo o coração. Então a gente precisa exercitar a nossa fé. Esse é um exemplo de um exercício. Deus, eu estou aqui no quarto, eu quero que o Senhor fale comigo. Esse é um exercício de fé. Você orar por alguém, Deus cura essa pessoa. Isso é fé, você ter certeza que Deus vai fazer, mesmo que você não esteja vendo. Contempla mais também a criação, uma coisa aí para nós fazermos, né?
para ter práticas na nossa semana. Contempla mais. Infelizmente, o ser humano cada dia mais se distancia de Deus. Por quê? Porque a gente só vê parede, só vê construção, só olha para a tela do celular. O que são essas coisas? Criação humana. O celular, o tablet, sei lá. Criação muito legal, muito top, televisão, muito top, tudo top. Mas é coisas humanas. E a gente olha construções, celulares, um monte de coisa. E isso nos faz pensar cada vez menos em Deus. Quando a gente começa a olhar para o que Ele fez, para o que Ele criou, para as montanhas, para o mar, para as estrelas, para os animais também, a gente começa a dar a Ele glória, a gente começa a reconectar o coração a Ele. A Bíblia fala muito sobre a gente contemplar a criação de Deus. Contemplar é isso, você não só, foto legal, beleza. Você ficar realmente imaginando, contemplando. Igual eu viajei mesmo, tá? Viajei demais vendo essas fotos aí. Pensando no tamanho, pensando no meu tamanho, pensando no tamanho do universo, pensando no tamanho desse Deus. Isso faz a nossa fé desenvolver mais também. E reconhecer Deus em tudo. Eu tenho um versículo que eu gosto muito que fala: reconheça Deus nos seus caminhos e Ele vai endireitar o seu caminho, a sua vereda, né? A gente não, às vezes vai vivendo, fazendo. Eu estudei, fiz a prova, eu me preparei, passei no concurso, me preparei, fui contratado. A gente vai fazendo as coisas por nós mesmos e tal. Planejei, comprei um carro, não sei o que. E a gente não vê Deus em nada, a gente não agradece Deus em nada que acontece na nossa vida. E a gente precisa fazer o contrário, reconhecer Ele em tudo. Agradecer Ele pelo ar que a gente está respirando, agradecer a Ele pelo qualquer coisa, agradeça Ele por tudo. E vale a pena ter uma vida de gratidão a Deus, reconhecer a Deus, porque aí Ele vai endireitando os caminhos. Quando você vai vendo, nossa, Deus me ajudou a passar nessa prova, nossa, Deus me ajudou nisso. Ele vai endireitando nossos caminhos. Então muitas pessoas estão com a vida toda avacalhada, porque vai vivendo sem o comando de Deus, sem Deus estar presente na vida dele. E a última coisa é: renova a esperança na eternidade. Infelizmente também outra coisa que a gente não fala muito, não pensa muito, é na eternidade. Quando a gente começa a pensar nisso, na eternidade, a gente vê que a nossa vida é curta, a gente valoriza cada dia. Tem também um texto que fala, né, pra gente, foi até o tema, né, de um ano aí na igreja, pra gente remir o nosso tempo, viver mesmo contando nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Outro versículo. Então a gente precisa de entender a eternidade, entender que nossa vida aqui é curta. Isso vale, por exemplo, se você tem uma vida que está tendo muito sofrimento, muita dificuldade, se você olha para a eternidade, você fala: vai passar, Deus vai me recompensar lá na frente. Se você também não está passando dificuldade, você pode entender: não, eu preciso viver cada dia como se fosse o último, eu preciso viver, conhecer mais a Deus, servir mais a Ele, fazer mais coisas, levar mais pessoas para Ele, porque o tempo é curto. E desejar a eternidade também nos ajuda a vencer nossos desejos da carne, vencer, enfim, ficar muito ansioso também, né? Às vezes a gente é muito ansioso por não pensar na eternidade. A gente quer tudo para essa vida. Eu quero ser rico nessa vida, eu quero ser honrado nessa vida, eu quero ser, enfim. E a gente vive muito para nós mesmos. Mas quando a gente pensa na eternidade que está reservada para nós, no galardão que nos espera, a gente quer aumentar o nosso galardão no céu. A gente quer servir mais a Deus, fazer mais para Deus, e não ficar preocupado com a minha vida, porque esse Deus todo-poderoso, Criador, não vai se importar comigo. O Deus que enviou o Filho Jesus para morrer no meu lugar, não vai se importar com minhas necessidades. Então, não fiquemos ansiosos, não fiquemos preocupados, olhemos mais para a eternidade, em nome de Jesus.